eu decidi vir aqui hoje para dizer como a República Brasileira não deu certo. A gente pode voltar no passado, ver um pouquinho do que aconteceu nesse paizão e entender onde a gente errou a cada momento histórico possível. Então vamos falar do mais recente, que é a República do nosso maravilhoso Jair Messias Bolsonaro. Estamos falando de um presidente que desde que eu me ausentei no YouTube, ele não deu nenhuma folga. Ficou muito difícil acompanhar, a vida aconteceu e eu infelizmente tive que me recolher. Mas antes de fazer a nossa prática diária de falar mal do governo Bolsonaro, vamos tentar entender a relação do Brasil com esse conceito, com essa instituição que é a República. Então vamos lá, o primeiro momento dessa República Brasileira se deu em 15 de novembro de 1889, que é, vulgo, hoje, há 130 anos atrás. O que aconteceu ali? Ali nós tivemos a expulsão da família real do Brasil, falaremos dela mais pra frente, e a instituição dessa república. E desde lá nós estamos tropeçando de novo, tentando fazer essa bagaça funcionar. Após o momento dessa proclamação, nós tivemos a República da Espada, que foram dois governos presididos por militares, e uma coisa que eles gostavam de fazer muito quando se iniciou a República Brasileira é instituir um estado de sítio. Não é muito democrático você retirar os direitos das pessoas para você governar com mais facilidade, mas foi o que aconteceu. Já começamos tudo errado para demonstrar que o Brasil não é tão democrático assim. A herança autoritária vem de longe. Depois da República da Espada, nós temos a República Oligárquica, que foi quando a elite de São Paulo e Minas resolveram fazer uma mutreta e ficar se intercalando no governo federal. Então, de vez em quando era um presidente mineiro, de vez em quando era um presidente paulista, mas no final das contas era tudo fraude. Enquanto outras elites de outros estados cansaram, tivemos o golpe de 30, ou a Revolução de 30, que foi quando Vargas voltou ao poder. Então, aí termina a primeira experiência democrática, a primeira experiência republicana, a República Velha, né? Ou a República Oligárquica. Depois da ditadura de Vargas, temos a segunda República Brasileira, que é a República Liberal Democrática, que temos impressionantes 2 presidentes terminando o mandato que foram eleitos, né? Então temos Dutra começando e terminando, e depois Juscelino Kubitschek. A gente tem no meio Vargas de novo, que se mata, a gente tem Jânio, que, né, foi uma piada de governo e renunciou, e depois temos João Goulart, que sofre o golpe militar. Então não foi uma república também muito democrática, uma república que se manteve com as instituições. E chegamos aqui no que estamos hoje, eu acho, na terceira República Brasileira, que a gente chama carinhosamente de Nova República. A Nova República que começa com Sarney e termina, eu acho, né, com Bolsonaro. Nessa Nova República nós temos 2 presidentes que terminam o mandato. Se você levar em consideração que esses 2 tiveram 2 mandatos, né, eles se reelegeram, então temos o dobro de estabilidade de tempo aí de presidente no poder, que são Fernando Henrique e Lula, os 2 únicos que terminaram seus mandatos. A gente tem o Collor levando impeachment, a gente tem a Dilma levando impeachment, e os outros que foram presidentes nem sequer chegaram lá pelo poder do voto, como Itamar Franco, que foi o vice do Collor, e por aí vai, né? Então, cara, a gente pode contar nos dedos os presidentes que foram eleitos, terminaram os seus mandatos e estão aí de boa. Se a gente for levar em consideração todos os escândalos que aconteceram, todas as tretas, pelo menos só dessa Nova República, a gente pode ter certeza que esses últimos 10 meses foram a soma de todos os medos multiplicados por 3, porque tá foda. Então, desde que eu parei de fazer vídeo aqui no YouTube, algumas coisas aconteceram e eu tive que anotar, porque é impossível lembrar com a cabeça. O que aconteceu no governo Bolsonaro que nos mostra que essa república que está sendo comemorada hoje não é lá esses exemplos de democracia que nós temos aqui? Então, vamos ler algumas coisas que aconteceram desde que eu fui embora. Por exemplo, a gente tem o governo Bolsonaro apoiando o golpe da Bolívia e, de repente, quem sabe, não temos certeza ainda, estar ativamente fazendo com que ele acontecesse, né? Nós temos também outra coisa muito republicana do Bolsonaro. O filho dele, por exemplo, defender que nós devemos instituir um AI-5. E ele repreendeu o menino, mas logo assim, eu acho que ele foi errado, mas, né? Depois do mais tá tudo errado, querido. O que ele falou? Ele mandou o papo de que deu tudo certo na ditadura e que tinha paz, tinha crescimento econômico, era tudo maravilhoso. Teve crescimento econômico durante 5 anos, querido. Depois dos 5 anos que teve crescimento econômico de acima de 10%, nós tivemos 10 anos que o Brasil quase não cresceu, que é considerada a década perdida. Então, né, se a gente for botar na balança aí, não deu muito certo não. O Brasil foi entregue para o Sarney de uma forma um pouco decadente. Eu costumo dizer que os militares foram entregar um presente pro Sarney e falaram assim, ó, não abre esse presente até sair da sala não, tá? E aí, quando o Sarney abre o presente, é um cocô.
um cocô com um lacinho, que era o Brasil. Nós temos também o Bolsonaro interferindo em investigação sobre o assassinato da Marielle. Nós temos também ele admitindo que pegou gravações que são documentos de investigação para evitar que elas fossem adulteradas. Nós temos ele dando chilique, acordando às 4 horas da manhã na Arábia Saudita, de uma investigação que a Globo falou, que a Globo expôs, só que a gente sabe que ele já sabia, então foi só um ataque à Globo. Nesse ataque à Globo, ele falou que não ia renovar a concessão pública da Globo, e a última deles, e dos seus partidários, né, o Zema, lá de Minas, resolveu dizer que a Constituição de 88 deixou o Brasil quase ingovernável, enquanto o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, resolve começar a conversar sobre fazer uma nova Constituição. E para como todo absurdo no Brasil é uma terça-feira, eu já não considero nada impossível mais. De um mês para cá, a gente tem visto mais e mais a família real aparecer no noticiário brasileiro. Temos momentos maravilhosos como esse tweet aqui da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, que diz: bem-vindo à nossa Alteza Imperial Beltrán de Orleans e Bragança. Só que assim, ele não é Alteza Imperial de ninguém, ele não é príncipe de ninguém, ele é herdeiro da família que governou o Brasil enquanto ele era o império? É sim, mas essa família não é real mais, porque não tem império, então não tem realeza. A gente tem uma república que tem uma família que mora aqui e não é real. Não é real, não tem família real no Brasil. Já é bastante estranho esse governo reconhecer a realeza de uma família que não é real em uma página oficial. Mas é mais estranho ainda a mídia reproduzir essa baboseira, como a Folha tem feito e o presidente também faz, quando ele diz para um deputado do PSL, que é um membro da família real, que ele deveria ter sido seu vice. Príncipe, você deveria ter sido meu vice. Mas assim, ele não só não é vice, como você não deveria ser presidente, de ficar reconhecendo um cidadão como uma pessoa que deveria estar acima de você. Se você considera o príncipe, imagino que você considere que ele seja o cara que deveria te governar, não sei, é muito estranho. Mas assim, qual é a história dessa família que se diz real? O que aconteceu com ela após a proclamação da República? Ora, no dia 15 de novembro de 1889, essa família foi carinhosamente encaminhada para fora do Brasil. A família de Dom Pedro II pegou as malas e voltou para a Europa. Bem, durante a República Oligárquica, o presidente Epitácio Pessoa resolveu revogar a lei do banimento, possibilitando assim com que a família real possibilitando assim com que a família Orleans e Bragança voltasse ao país, e aqui eles ficaram. Aqui no Brasil essa família se separou em duas linhas diferentes, eu não sei dizer o porquê direito, eu não me importo, né? E eles estão aqui até hoje, tentando sempre que podem evocar o movimento monarquista. Elas se dividem em duas cidades principais, né? A parte da família que fica em Petrópolis e a parte da família que fica em Vassouras. Uma coisa interessante de se saber sobre a parte da família de Petrópolis, é que toda venda de imóvel no centro de Petrópolis, até hoje, tem uma taxa em cima, que é a taxa do laudênio, que é a taxa que é direcionada a essa família. Então, ou seja, Petrópolis, o centro da cidade, ainda é posse da família Orleans e Bragança. Eles não precisam fazer nada. E se alguém vender uma padaria para outro cara, é deles parte do dinheiro, 2,5%. Inclusive, em 1993, depois da gente ter votado a Constituição de 88, nós tivemos um plebiscito que perguntava ao brasileiro: o que você quer como forma de governo? Você quer uma monarquia? Você quer uma república? Como é que vai ser essa república ou monarquia? Vai ser parlamentar ou presidencialista? O brasileiro teve bom senso de escolher a república, só que nesse período, né, a família Orleans e Bragança fez propaganda, fez lobby para que a gente voltasse a ser uma monarquia, mas infelizmente eles não conseguiram. E a última notícia da família Orleans. E a última notícia da família Orleans e Bragança que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é que essa maravilhosa que o Estadão compartilhou, que é que o príncipe procura a princesa. E não foi só ele, outros meios de mídia compartilharam também. Assim, não existe família real, não existe príncipe. Por que vocês da mídia estão se sujeitando a esse papelão? E nesse artigo nós temos um grande histórico da família Orleans e Bragança, o que aconteceu, porque o príncipe acha que deve casar com alguém do mesmo status social, porque o monarca ele precisa manter a sua... Eu não tenho paciência pra isso. Eu só li o artigo porque eu tinha que ler pra fazer esse vídeo aqui. Na verdade é essa. Mas o que eu quero dizer com todos esses movimentos? É que a gente tem uma república que é jovem ainda, né? Porque ela teve vários intervalos autoritários no meio. E mesmo nos momentos que nós tivemos essa república acontecendo, nós tivemos rupturas institucionais, como o impeachment do Collor e o impeachment da Dilma. Além disso, nós tivemos vários outros problemas. O que acontece é que o que a gente pode observar nesse último mês em que essa família vem aparecendo mais e mais na mídia?
a gente pode observar que com as pessoas vendo o nome príncipe, 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 naturaliza-se essa ideia. Só que não existe príncipe, não deve se naturalizar essa ideia. A gente tirou-os do poder por algum motivo. E na Europa eles foram tirados do poder de várias formas diferentes. Cabeças rolaram na Europa ao longo dos séculos para tirar famílias reais do poder por um simples motivo. Famílias reais governam para elas, não para o povo. Então é muito perigoso a mídia ficar compartilhando essas ideias dessa forma. É muito perigoso o Bolsonaro chamar o deputado Luiz Felipe de príncipe, porque ele não é príncipe, ele pode se achar príncipe. Tem gente que anda na rua falando que é Jesus, não interessa. Agora o problema é quando os meios de mídia e o presidente falam isso. Então não só a gente não tem o que comemorar hoje, porque pode ser que amanhã essa república acabe e vire uma teocracia bolsonarista, olavista, Orleans Bragancista aí do diabo, e estamos aqui, né, sofrendo com essa coisa toda. Então, era isso que eu tinha pra dizer hoje. Não tenha um feliz 15 de novembro, aproveite seu feriado, mas não tem nada pra comemorar não, é isso aí. E reflita na sua cabeça o que você quer pra esse Brasil. Então resolvi aparecer aqui no YouTube de novo, apesar desse longo hiato, porque eu sinceramente estava sentindo saudades. Não consigo garantir que eu vou fazer um vídeo por semana, mas eu consigo garantir com certeza que ano que vem eu estou de volta com força total. Enquanto isso, você pode me seguir nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é onde eu continuo debatendo ideias sobre política e história. Mais do que tudo, eu tenho tentado estar lá diariamente, e no Instagram também, todos no @aquivaciro. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, toque o sininho, curta e apresente para um amigo. Muito obrigado, sigamos em frente.